Que bom. Então você tem um esboço aí da lição que está baseada no capítulo 5 da Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler o 17 e o 18, só para a gente lembrar, não é, o que a gente vem estudando. E esse escrito, e eu espero terminar esse mês, para a gente poder passar, né, para um outro tipo de estudo, mas ele é muito interessante, porque ele vai nos ensinar a vida prática do cristianismo. Eu vou ler aí, só para você lembrar, a partir do versículo, deixa-me ver aqui, capítulo 5, a partir do versículo 11, só para a gente lembrar. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Está aí o texto, e a gente vem estudando essa carta, essa epístola, né? Desde o início, uma epístola riquíssima em ensinos, e com muito ensino teológico, não é? O apóstolo Paulo, ele tinha essa característica de trazer muitos ensinos teológicos, e a gente, estudando essa carta, a gente consegue perceber exatamente as coordenadas de Deus para uma vida de um verdadeiro cristianismo. E essa é o nosso grande desafio, é a nossa luta de estarmos tentando controlar, subjugar, né? Na linguagem crentez, amarrar a velha criatura e permitindo que a nova criatura, o nosso espírito recriado em Deus, ele seja dominante nos nossos desejos, dominante nos nossos pensamentos, dominante na motivação das nossas ações, e gerando assim uma prática de vida coerente com o Evangelho de Cristo. Esse é o grande desafio de todo cristão. Para uns o desafio é maior, para outros o desafio vai se tornando menor, na medida que a pessoa vai tendo uma vida de santificação, de dependência, de confiança, de obediência. Então ele vai se treinando a obedecer, não é? A obediência é uma espécie de treino. Subjugar a velha natureza é uma espécie, não é um treino, mas é uma espécie de treino. É claro que isso vem com a ação de Deus na nossa vida, com a ação do Espírito de Deus, com a palavra, mas também é uma espécie de treino. Quando você pratica, por exemplo, o jejum, você está aprendendo a controlar os impulsos naturais do querer comer, do saciar a fome. Então, a pessoa que pratica o jejum, ele vai ter uma facilidade de também, entre outras coisas, não estou dizendo que o jejum é só isso, mas não deixa de ser um treinamento para a pessoa controlar os impulsos naturais que muitas vezes vêm. E aí quem se habilita a esse tipo de treinamento, ele vai ficando mais controlador, não é? Vai conseguindo administrar melhor outros impulsos. E aí nessa epístola, a igreja de Éfeso, Paulo vai nos ensinar inúmeras, não é, prescrições de Deus para a nossa vida. E aí a gente vinha falando, chegamos no versículo 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja
a vontade de Deus. E aí nós falamos exatamente, eu me lembro que eu falei um pouquinho sobre isso, não é? De que nós não podemos ser insensatos, alheios, não é? Ignorantes à questão da vontade de Deus. E aí ficou muito claro, eu acredito que ninguém tem dúvida, onde é que nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida? Hein? Onde encontramos a vontade de Deus para a nossa vida? A vontade diretiva de Deus para a nossa vida? Na palavra, exatamente. Não é através dos profetas. Para a nossa vida, o que nós precisamos aprender como direção de Deus para a nossa vida, já está na palavra, principalmente para a igreja de Cristo, nas cartas, nas epístolas, no Novo Testamento. Ali nós temos todas as coordenadas necessárias para nós termos uma vida coerente com a fé que nós professamos, para que tenhamos, como diz Tiago, uma fé que produz frutos, que produz obras, não é? Alinhadas com a fé que nós professamos. Tiago vai trabalhar muito isso, que uma fé sem obras ela é morta, e ele está falando exatamente de obras, que é uma prática de vida que está alinhada para nós seguirmos, para nós imitarmos. Então, essa é exatamente, eu diria que o grande objetivo, não é? Dessa epístola, é ensinar o povo de Deus. Paulo teve uma grande caminhada teológica, procurando ensinar cada crente daquela época, cada igreja local daquela época, como elas deveriam viver na vida cristã. Por isso que você vai ver algumas exortações específicas. Por exemplo, quando ele está escrevendo a igreja lá de Roma, tem coisas específicas para tratar com aquilo que era a ideia ou costume daquele povo, daquela região, corrigindo para que eles se moldassem às prescrições divinas, à orientação do Senhor. Quando ele escreve lá, o povo lá em Corinto, né, ele vai pegar também características do lugar, vai corrigir aquilo que não estava bom e dizer, olha, a forma de nós andarmos é assim. E aí quando nós pegamos o Novo Testamento como um todo, independente da região que nós tivermos, nós temos aí um compêndio completo daquilo que é os ensinos apostólicos para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para a nossa vida cristã. E aí ele vai dizer então que nós não podemos ser insensatos, não é? Alheios, ignorantes dessas coisas, mas nós precisamos entender a vontade de Deus. Nos ensina a procurar a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade diretiva. Deus usa de várias maneiras para nos revelar a sua vontade, mas por nossa volição podemos atender, obedecer ou rejeitar. Foi o que eu terminei colocando aí, não é, como frases no seu esboço. Quando eu digo que Deus usa de várias maneiras, não são várias revelações, mas várias formas de nos revelar a verdade que está contida na sua palavra. E quando eu digo várias formas, através de uma pregação, através da letra de uma música, que ele inspira uma pessoa a compor uma música alinhada com a palavra, né? Domingo mesmo nós cantamos uma música que a gente gosta muito, né? E Ele Vem, do pastor Marquinhos. Ali está um ensino doutrinário. Aquela letra tem um ensino teológico, está falando da volta de Cristo, não é? Então quantas e quantas letras, verdadeiramente letras que glorificam o nome do Senhor, elas trazem ensino, elas trazem nas suas entrelinhas doutrinas que estão alinhadas com a palavra. Por isso que a gente tem que ter cuidado até com as músicas que a gente escuta, porque tem muita coisa aí que não é uma música alinhada com a palavra, e isso nos alimenta. É tanto que na reforma, algumas músicas elas foram usadas para ajudar a doutrinar o povo, porque havia uma dificuldade, nem todo mundo tinha nas suas mãos, como nós temos hoje, à disposição, né, de todos nós, a palavra. Então, e havia também uma perseguição, havia uma proibição, havia toda uma dinâmica que envolvia aquele tempo, aquele momento, e as músicas, elas foram também usadas. Música tem um poder muito grande, então, de penetrar no nosso interior e nos fazer lembrar. Então, até as letras das músicas que você escuta, não é? Tenha cuidado para não ser enganado com a doutrina que ela não é bíblica.
porque precisamos meditar e nos alimentar daquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus, porque o Senhor também só tem responsabilidade e só autentica aquilo que Ele diz, não é o que eu, você ou qualquer pessoa diz. O que não vai passar, o que não cai por terra, não é o que nós falamos, mas é o que Ele já falou, é o que já está dito na sua palavra. Claro, se alguém está repetindo a palavra, então não vai cair por terra, porque não é a minha palavra, mas sim a palavra dele. Agora, essa história da gente dizer alguma coisa e dizer que Deus vai fazer de acordo com o que nós estamos dizendo, isso é um engano. Não é assim que funciona. E nós temos N provas, exemplos na Bíblia, não é? Um dos que eu gosto de citar muito é aquele quando Elias vai fazer aquela disputa com os falsos profetas. Tem uma expressão que diz que Elias fez tudo conforme o Senhor havia dito. Então não foi uma coisa que veio na cabeça dele, ele criou um desafio, disse como ia ser, e depois disse: Senhor, agora vem aqui e desce com fogo. Não, Deus já havia dito antes o que era que ele deveria fazer. E a nossa vida do verdadeiro crente é assim, ele não sai falando as coisas, nem dizendo as coisas que Deus não diz. Esses aí são os falsos profetas, porque como crentes em Jesus, quando nós anunciamos a palavra, e já estudamos sobre isso aqui nessa epístola, quando nós anunciamos a palavra, nós é que somos os profetas de hoje. E se alguém anuncia distorcendo a palavra, não é um profeta, e sim um falso profeta, porque não está dizendo, não está repetindo, não está replicando a veracidade da própria palavra. Então, quem é o profeta de hoje? Eu e você, se pregarmos a genuína palavra de Deus, a genuína doutrina, a sã doutrina. Até aí tudo bem? Versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para o ímpio é comum a embriaguez de pessoas tristes, vazias, amarguradas. Na vida do crente tem outro sentido. É por isso que ele se enche do Espírito de Deus. Nós somos diferentes. Quem aqui nunca ouviu, né? Eu acho interessante que a pessoa que é viciada em bebida, quando é no inverno ele bebe para esquentar, quando é no verão ele bebe para esfriar. Afinal de contas, ele esquenta ou esfria? Né? Ele vai tomar um porque está com calor no verão, e no frio porque está com frio. Olha aí, como é que afinal de contas funciona esse negócio? Bebe porque está triste, aí depois também quer para ficar alegre, aí quando está alegre também bebe, para quê? Para ficar triste? Então são só desculpas, não é? E é isso que ele vai dizer aqui. Para o ímpio, ele vai arrumar desculpas para isso. Mas para nós que somos crentes, a gente não vai se embaraçar com essas coisas do mundo, coisas que destroem, coisas que, sabe, são prejudiciais à nossa caminhada. Tem algo muito melhor do que isso, é nos enchermos do Espírito, não é? A festa com o Espírito Santo. Eu estava comentando com alguns homens no final de semana, no domingo, foi com um ou dois só, a gente andando e indo para o quarto para pegar as malas para sair do encontro de homens. Aí alguém comentou, disse: pastor, foi muito bom, embora eu estou cansado. Eu disse: é num momento como esse, eu sempre digo isso também no retiro de carnaval, não é? Quando a gente termina um momento como esse que nós terminamos, ou um retiro de carnaval, você percebe que você fisicamente, não é? Porque o rojão é grande, a gente é o dia todo com atividade, culto vai até tarde, depois a gente fica conversando no momento de comunhão. Então, quando termina, fisicamente nós estamos bem cansados, mas a gente consegue perceber exatamente a diferença da velha natureza e da nova natureza, porque como a gente foi alimentado pela palavra, pela presença de Deus, a gente sente que o Espírito, tem uma parte de nós lá dentro que está nova, está querendo mais, estava pronto para passar mais 2 vezes a quantidade de tempo e de desgaste que nós tivemos. O corpo não, o corpo está querendo dar uma descansada, é como se fosse 2 pessoas, uma forte, fortalecida, e outra cansada, querendo descanso. É exatamente isso. Porque quando nós estamos num momento como esse, como nós tivemos, e muitos momentos nós temos, como domingo foi aqui o culto da noite de celebração, a gente fica sem querer sair, embora o corpo às vezes está cansado, mas é porque a nossa alma, o nosso espírito está sendo alimentado, e quando ele está sendo alimentado com a presença do Espírito de Deus, isso nos fortalece. Por isso que o texto aqui vai dizer: olha, não percam tempo com coisas
perecíveis, com coisas mundanas, com coisas passageiras. Não vos embriagueis com vinho, onde há, contenda, onde há problemáticas, mas enchei-vos do Espírito. Não é? Porque é uma festa que no outro dia não tem. Segunda-feira aqui, quem aqui amanheceu com a consciência pesada? Nenhum de nós, porque a gente celebrou aqui na presença de Deus, com o Espírito de Deus. Ninguém amanhece no outro dia com arrependimento, não amanhece com consciência pesada. Não, pelo contrário, é alegre, é pronto para a semana. E quantas vezes a gente vê pessoas que vão para festas do mundo, se embriagam, entram nos desejos carnais. Aí quando é na segunda-feira está cheio de ressaca, é dor de cabeça, é dor no corpo, é arrependido, é com conta para pagar, porque fez uma conta além do que podia, é um caos. Aí o Senhor orienta o apóstolo e diz: olha, diga ao meu povo lá da cidade de Éfeso, que não perca tempo, seguindo a deusa de Éfeso, que não perca tempo com a idolatria, que não perca tempo com as festas mundanas, que não vá tomar do cálice consagrado à deusa de Éfeso. Não vá se embriagar, não entre nessa, mas encha-se do Espírito. Esse texto está muito correlacionado com o Sermão do Monte, quando Jesus vai estar falando alguns princípios do reino de Deus. Ele diz, olha, e aí ele vai fazer um comparativo com o Pai, né? O Pai terreno, comparando, para a gente compreender como é que o nosso Pai Celeste age na nossa vida. Ele diz, olha, se vocês que são maus saberem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu sabe lhe dar do seu Espírito a quem lhe pedir. Está lá, se não me engano, em Lucas. Mesmo texto de Mateus e Lucas vai falar dessa forma. Então, irmãos, o que é que ele está dizendo? Que a gente pode pedir o Espírito Santo. A gente pode pedir a Deus para ser tocado, para ser visitado, para ser cheio. E ele vai dizer, olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos nossos filhos, eu também sei dar o melhor. E o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, junto com Jesus Cristo e a salvação, é o melhor que existe no universo. E Ele nos dá isso. Amém ou não amém? Aí diz aí, para o ímpio é comum essa embriaguez, né, essa tristeza, essa amargura de vida. Mas para nós, precisamos procurar um outro estilo de vida, que é nos encher do Espírito. O Espírito, diz aí o esboço, é um dom supremo de Deus para a vida do crente, da sua igreja. Todos os outros dons são ministrados através dele. Então, a presença do Espírito na vida do crente é a essência de todas as bênçãos, de todos os outros dons, de todas as outras capacitações. Quem nos capacita é o Espírito de Deus. Quem nos reveste do fruto, não é, que vai produzir boas obras para a glória de Deus, é o Espírito Santo. Por isso que é chamado de fruto do Espírito. Não é do Espírito do homem, mas é da ação do Espírito de Deus no nosso interior, reverberando assim um fruto justo que vem da parte de Deus. Então, até o fruto do Espírito, os dons ministeriais, quem capacita? É o Espírito Santo. Quem traz a compreensão e a revelação da palavra? O Espírito Santo. Quem nos ajuda a compreender para poder ensinar a outros? O Espírito Santo. Quem ajuda você ouvindo, compreender o que está sendo dito, não é? Que está por trás da frase, mas o significado de quando foi escrito, o significado que estava no coração de Deus. Quem nos ajuda? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que tem o poder. Nessa epístola, Paulo vai falar sobre isso, de sondar o coração de Deus. O Espírito Santo é quem conhece a profundeza do coração de Deus. Então só Ele tem o poder, já que Ele se comunica conosco, com o nosso Espírito, e a Bíblia diz isso, que inclusive o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e também testifica sobre a veracidade da palavra, não é? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem lhe convenceu no dia que você ouviu, no dia da sua conversão, quando você ouviu a mensagem, a palavra, e o Espírito revelou no coração, dizendo, olha, é isso aí, esse é o caminho, você precisa de Jesus, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Quem foi que trouxe esse convencimento? O Espírito Santo.
Então o Espírito Santo é o dom supremo, é o presente máximo de Deus para a nossa vida, porque através do Espírito Santo em nós, as demais coisas vão acontecendo. Através do Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos unge, Ele nos chama, Ele testifica com o Espírito de Deus no nosso interior, Ele nos dá a certeza de vida eterna, Ele é o penhor, inclusive, o apóstolo vai dizer, olha, não percam tempo com outras coisas, encham-se do Espírito, amém? Então o Espírito é o dom supremo de Deus para a vida do crente, está no seu esboço aí. O Espírito Santo é quem dá vida ao corpo de Cristo, sem Ele não há vida. Por que eu coloquei essa frase? Porque é o Espírito Santo de Deus que vivifica o nosso espírito. A partir da hora que Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, nós compreendemos, entregamos a nossa vida a Cristo. Então Ele faz o processo, não é, de reconstrução, de regeneração. Jesus nos justifica, o sangue de Jesus é colocado sobre nós, e aí o Espírito de Deus vivifica o nosso espírito. É tanto que Ele é o penhor, a garantia de que quando Jesus estiver voltando, e Ele vem, os mortos em Cristo, aqueles que dormiram no Senhor, sejam ressuscitados pelo poder do Espírito. E nós que estaremos vivos, sejamos então arrebatados, e nesse translado milagroso e extremamente rápido, a Bíblia diz que é como um piscar de olhos, então é extremamente rápido o arrebatamento. Nesse processo nós receberemos um corpo, o nosso corpo será transformado pelo poder do Espírito Santo que está no seio da igreja, está habitando em nós. Receberemos então, seremos transformados, quem estiver vivo e aí for arrebatado, terá o corpo transformado em um corpo incorruptível. Então é um poder grandioso, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo lá, quando desceu à região dos mortos. E aí, irmãos, é impressionante, não temos como dimensionar a força, a ação, como o Espírito age, não temos como dimensionar. A ressurreição, por exemplo, é um milagre que não tem como a gente descrever, sai da nossa compreensão, porque nós somos limitados, nós temos um limite de compreensão, nós somos seres terrenos, então não conseguimos compreender questões espirituais na sua totalidade, só conseguimos compreender um pouquinho daquilo que o Senhor nos revelou, mas no geral não. O que é que o Senhor está dizendo, pastor? A questão da ressurreição mesmo, não tem como a gente explicar, não é? Os corpos já foram destruídos, não é? As pessoas que já morreram há 1000 anos, não tem mais nada, irmãos, já foi tudo diluído, já desapareceu da terra, já voltou ao pó. Mas Apocalipse vai dizer que o mar dará aos seus mortos, a terra dará aos seus mortos, ou seja, vai ressuscitar. Como é que isso vai acontecer, pastor? Não sei lhe dizer, eu só creio. Você crê também? Bom, se crê, participa, se não crê, deu zebra. Temos que crer. Então o Espírito desse dom supremo, o Espírito Santo é quem dá vida ao corpo de Cristo. Sem Ele não há vida. Sem o Espírito Santo nós não teríamos a garantia. Ele é o penhor da nossa garantia em Deus, não é? Da ressurreição, do arrebatamento. Aí diz aí o esboço: uma vez cheio do Espírito, a vida cristã torna-se plena e o crente é habilitado a uma vida vitoriosa. Precisamos compreender o que é uma vida vitoriosa, né? Vida vitoriosa, segundo as Escrituras, não é uma conta de banco cheia de muito dinheiro e um carro importado na porta.
não é um iate, não é, sabe, ser famoso. Deus pode até permitir que isso aconteça, mas uma vida vitoriosa, pelo que eu compreendo nas Escrituras, é uma vida de quem tem comunhão com o Senhor, sem interrupções, sem obstáculos. Ou seja, o que é que causa uma barreira? O que é que transforma-se em um obstáculo entre nós e Deus? A transgressão, o pecado. Então, uma vida vitoriosa é uma vida de comunhão plena. Isso significa ausência do pecado, significa uma vida de santificação. Isso é que é ser vitorioso. Ser vitorioso nas Escrituras é ter o nome escrito no livro da vida. Ser vitorioso nas Escrituras é ter o perdão dos pecados. Ser vitorioso segundo as Escrituras é ter uma comunhão com Deus. Ser vitorioso segundo as Escrituras é ser cheio do Espírito Santo. Ser vitorioso segundo as Escrituras é viver e produzir obras, que glorifiquem o nome do Senhor. Ser vitorioso nas Escrituras é o camarada viver uma vida para Deus, perseverante, e terminar a sua vida crendo. Paulo disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a vitorioso. Agora o que está me esperando é me encontrar com o Senhor e receber meus galardões. Vida de vitória. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ganhar o mundo inteiro é essas outras coisas que eu falei. Riqueza, fama, isso é ganhar o mundo. Mas nada disso vale se perder a alma. Então, qual é a vitória verdadeira? É ter o seu nome escrito no livro da vida e uma vida de comunhão com o Senhor. E aí, quando temos uma vida de comunhão, de confiança, de dependência, uma vida verdadeiramente com Deus, Ele promete, irmão, não sou eu não, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele vai cuidar da gente. Ele vai cuidar da gente. E quando Ele diz as demais coisas, Ele não está falando, sabe, o estoque de muita coisa não, porque essas coisas vêm quando a gente sabe administrar. Deus não vai dar uma coisa para a gente se corromper não. Deus não vai dar uma coisa que Ele sabe que eu não vou poder lidar com aquilo para me corromper. A pessoa pode até adquirir, mas eu não acredito que é dado por Deus como vontade, como projeto. Porque eu compreendo nas Escrituras que Deus só deseja nos dar aquilo que é bom. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não é pensamento de morte nem de caos, não, é pensamento de vida, pensamento de comunhão, pensamento de nos fazer viver com Ele. Esses são os pensamentos do Senhor. Por isso a palavra vai dizer que não é da vontade de Deus que nenhum só se perca. Então, quando eu leio esses versículos e compreendo que esses versículos eles fazem parte da revelação de Deus, da vontade de Deus, eu só posso deduzir por inferência que Deus não dá a ninguém nada que seja para corrupção. A pessoa pode ter até adquirido, porque tem um livre-arbítrio, tem a vontade permissiva de Deus. Agora, quando Deus dá, é porque Ele sabe que aquela pessoa vai usar para a glória do seu nome. Eu não estou dizendo aqui que Deus é contra pessoas que têm bens, que têm riqueza não, viu irmãos? Como seria bom que todos os crentes que têm riqueza soubessem usar para a glória de Deus. E não é só quem tem riqueza não, porque tem pessoas que não têm nada, mas almejam a riqueza e não é para a glória de Deus. É para satisfazer os seus próprios desejos. Então, o que é então uma vida vitoriosa? Uma vida com Deus. Uma vida verdadeiramente com Deus. Isso sim, segundo as Escrituras, na ótica de Deus, é uma vida vitoriosa. Você concorda com isso, sim ou não? Quem quer fazer algum comentário aí dentro disso aqui, para poder respirar um pouquinho? Vocês podiam participar, né? Muito bem, Udinho. Com certeza, a maior vitória é entrar no céu, sim. A nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida. Porque aí mesmo que a gente tenha perdido o mundo, mas não perdemos a nossa alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua eternidade, a sua vida eterna? Se a gente não conseguir ser famoso, se a gente não conseguir ganhar o mundo inteiro, não se preocupe. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida,
você tem uma eternidade toda pela frente de bênçãos. E a gente, como nós somos pequenos, irmãos, nos nossos desejos e pensamentos, por que eu estou dizendo isso? Pense comigo agora, a gente está falando, a gente não tem noção do que é uma eternidade. E a gente se prende a coisinhas pequenas aqui, que no máximo vai durar 100 anos. Eternidade, se a gente pensar em 1 bilhão de anos, a gente às vezes fica olhando para as escrituras e diz, eita, como eu queria viver feito Matusalém, né? O homem que mais viveu na terra. Aqueles anos que ele viveu aqui, não significa 1 hora na eternidade, não é nem 1 hora na eternidade. E a gente se prende às coisas pequenas e passageiras aqui, e briga por elas. Tem coisa que não vale nem a pena brigar, e o povo briga. Quantas e quantas brigas tivemos, não é? Esse ano, o ano passado, por conta das eleições. Crente brigando, igreja brigando. Vê o resultado. Ele nem se lembra da gente. Nenhum nem outro. Coisas pequenas, passageiras. Agora, a gente não vê o povo brigando para se encher do Espírito, né? Até porque se fosse para se encher do Espírito, não teria briga. Diga, meu irmão. Se eu souber, eu respondo. A salvação não depende de nós. Ela é dada por Deus desde a graça. Sim. Mas a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, é algo que é fruto do nosso merecimento. Boa pergunta. Para quem está aí na live, ele perguntou, ele fez o comentário de que a salvação não depende de nós. Ela é uma graça de Deus, é um dom de Deus. Mas o ser cheio, né, da plenitude do Espírito, é um mérito nosso? Depende de nós? Boa pergunta. Vamos reforçar a sua primeira expressão. Verdadeiramente, a salvação, ela não depende do homem, ela é exclusiva de Deus. É um dom, uma graça. Graça é favor não merecido. Ou seja, nenhum ser humano que pisou nessa terra, que está vivo agora e que vai nascer, nenhum ser humano merece a salvação. E essa obra, ela é exclusiva, eu vou ser redundante, ela é exclusiva, totalmente, plenamente divina. Desde o toque do convencimento, a implantação da fé, a promover a consciência e a compreensão, até o ato do próprio Cristo na cruz, quando a pessoa aceita então todo esse toque do Espírito, a lavagem regeneradora, a purificação, a justificação e a metanoia, essa transformação. Todo esse processo é divino. Então, ter o nome escrito no livro da vida não depende de você, não depende de nós. Tá? É um ato exclusivo da fé. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé. Não é porque a gente vem à igreja, não é porque a gente lê a Bíblia, não é porque a gente ora, não é porque a gente faz obras boas, caridade, seja lá o que for. Nada disso leva o homem para o céu. Então não é para fazer essas coisas? É para fazer sim. Porque a Bíblia diz que as boas obras Deus preparou de antemão para que nós fizéssemos, andássemos nela. Fazer o bem é uma obrigação nossa. Agora, a salvação é mérito exclusivo de Cristo. Porque se tivesse qualquer participação minha, então eu não seria salvo por Ele. Nós estaríamos me salvando, porque teria uma participação minha. E a salvação é exclusiva de Cristo. Amém? O encher-se do Espírito, aí tem uma questão. Quando a gente entrega a vida a Cristo, reconhece o senhorio de Cristo e passa por esse processo que acabamos de falar, a pessoa então passa pelo processo do novo nascimento. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, que é nascido de Deus, ele torna-se a habitação do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é derramado em nós para habitar conosco. Agora, essa plenitude, essa comunhão, o desfrutar dessa ação sobrenatural e poderosa do Espírito, não é um mérito, mas tem uma participação humana.
Qual é a participação? É um dom de Deus, é Deus que dá. Agora, para desfrutar disso, eu também preciso ter uma vida de comunhão e santificação. Porque se eu não tenho uma comunhão, se eu não tenho uma afinidade, não é que o Espírito não foi dado, não é que o Espírito não está atuando, mas é porque eu não vou estar em sintonia. A santificação, o devocional, da oração, da leitura da palavra, a vida com Deus, ela não me torna merecedor, mas ela me torna sensível à voz do Espírito. Porque o Espírito, irmãos, ele age em comunhão com o homem. Ele não pega a gente, domina a gente, tira a gente da razão e faz no nosso lugar. Não, ele age em comunhão. Então, se eu sou um cara que não tenho, sabe, não lê a Bíblia de jeito nenhum, e aí eu não sei o que é que o Espírito, ele vai falar sobre a palavra, porque ele usa a palavra, ele glorifica a Deus, né? Ele apresenta a obra de Cristo, e eu não conheço nada disso da palavra, ele vai falar, eu não vou entender, porque aquela linguagem não me é comum. Se tiver alguém aqui que for Binho não é físico, mas ele faz as fórmulas dele lá, Hugo Agogô, lembra daquele personagem de desenho animado? Pronto, é Binho. Se ele começar a falar das fórmulas que ele faz lá para a fábrica dele, eu vou ficar aqui voando. Às vezes até eu vou lá conversar com ele fala. Eu fico dando atenção, mas não estou entendendo nada, porque quem entende das fórmulas é ele. Mas se eu começar a trabalhar com ele começar a me explicar, aquela linguagem vai se tornar comum para mim. Então, quando ele disser, bota 1 litro de cadeira A com meio litro de caixa de som, eu vou saber o que é que aquilo vai dar, porque a linguagem passou a ser comum. A mesma coisa, o Espírito de Deus está nos guiando, falando ao nosso coração, querendo ter comunhão conosco, mas a gente não tem hábito de ouvir a voz do Espírito. Então eu vou deixar de desfrutar desse enchimento, porque o enchimento é presença. A ideia de enchimento do Espírito é a mesma ideia bíblica da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Bom, é uma palavra muito abrangente na sua atuação na prática. A glória de Deus pode ser um milagre, a glória de Deus pode ser uma cura, a glória de Deus pode ser a presença dEle, que também promove todas essas outras coisas que eu falei. Lembram quando Moisés pede para ver? Deus diz, não, você vai ver parte da minha glória quando eu passar por essa frente, você vai ver a resta da glória. Então a glória pode ser a presença de Deus. É por isso que quando a gente está num culto que a gente não tem vontade de sair, a gente diz, a glória de Deus estava naquele lugar, a presença. Mas se eu sou insensível, se o cara está em pecado, se o cara não está em comunhão com Deus, ele vai estar passando por aquele lugar onde tem a glória de Deus, e ele não vai perceber. Entende? Então, esse enchimento tem uma participação humana. Por isso que o texto não é vou encher vocês, é enchei-vos. O verbo tem uma participação humana, enchei-vos do Espírito. Não é? Agora, é Deus que dá essa permissão desse Espírito. Se os vossos pais que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus lhes dará. Quem é que dá? Deus. Agora, quando Ele derrama, quando Ele dá o Espírito para nós, Ele dá na esperança de nós valorizarmos isso para podermos desfrutar. Porque o que inibe, o que impossibilita a comunhão com Deus, quando a gente está falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, irmãos, é uma comunhão triuna. Quando eu estou tendo comunhão com o Espírito Santo, eu estou tendo comunhão com Deus Pai, com Deus Filho. Quando eu estou derramado nos pés de Jesus Cristo e adorando a Ele, automaticamente eu estou também sendo tocado pelo Espírito. Tá? É uma comunhão, eles têm comunhão plena. E aí a Bíblia vai dizer que o que é que separa essa comunhão? O que é que interrompe isso? As transgressões, os pecados. Os vossos pecados fazem separação, diz a Bíblia. Então, para se tornar cheio, em comunhão, em contato, né? Vou usar a expressão do jovem, ligado. Agora lembrei-me de uma falsa profeta que andou por aqui há muitos anos. Mas para andar ligado com Deus, sabe? Em harmonia, plugado, como diz os jovens, é só através de uma vida de devocional, de santificação, de comunhão,
de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia. Então é um conjunto de coisas. Acho que deu para responder. Então, esse encher-se do Espírito é um presente de Deus, mas precisa da nossa participação. Senão a gente interrompe esse processo. Porque o desejo de Deus é nos encher do Espírito. Por isso em Lucas ele diz o texto que eu já citei. Quanto mais o vosso Pai quer dar do melhor que Ele tem para quem lhe pede, é isso que Ele está dizendo. Então a vontade de Deus é nos encher do Espírito. Sim, meu irmão. É melhor você ler aqui no microfone, toma aqui, por favor. Porque quem está em casa, aí escuta. E aí eu ouvindo o texto, o comentário que eu achei muito bom, e aí eu fui pesquisar o texto, que também traz uma analogia a se encher do Espírito, que é em Tiago 4, a partir do 6, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí eu vou pegar aqui o 8, né, o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então é como se também encher do Espírito fosse uma decisão nossa, buscar a comunhão com o Espírito, com Deus. E aí o texto no versículo 8 vai falar que, eu acho que é o 8 ou é o 9, porque eu estou na pesquisa assim: chegai-vos a Deus, e ele é Almeida Corrigida Fiel. Eu acho que é Fábio que está aí. Chegasse a Deus. Bota na corrigida, Fábio, por favor. Almeida Corrigida. Isso. E aí está ali: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então é uma decisão também nossa de chegar ao Senhor, né? De buscar o Senhor. É uma decisão nossa para que também Ele possa chegar-se a gente, né? Então a gente tem que tomar essa decisão e tomar esse passo em buscar se encher do Espírito, né? Buscar se encher do Senhor, buscar estar em convivência com pessoas também que busquem com o mesmo objetivo. Eu acho que isso é muito importante. É aquele texto também de Salmo 1, né? De não se sentar na roda dos escarnecedores, porque aquelas pessoas não querem se encher do Espírito. Ele quer se encher dos prazeres do mundo. E em Gálatas 5 também fala que a carne ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então a gente tem que sempre estar atento e buscar alimentar aquilo que vai fazer com que a gente se encha do Espírito de Deus. É interessante que esse restante do texto aí que o presbítero Binho citou, veja: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Ou seja, o versículo está nos trazendo aquilo que eu estava falando. Esse encher-se do Espírito depende de uma vida de comunhão, e o que interrompe isso é exatamente o pecado. Por isso que ele vai dizer: olha, limpe a mão. Você quer se aproximar, quer se chegar a Deus, se achega a Ele, que Ele vai chegar de vocês. Agora, se tem as mãos impuras, né, limpe. Se tem um coração impuro, procure mudar. Porque para se aproximar de Deus, quanto mais pureza, quanto mais dedicação, quanto mais santificação, mais a gente consegue se aproximar do Senhor, porque já somos lavados pelo sangue. Porque quem não é lavado pelo sangue não se aproxima, porque em si só já não foi justificado, já não foi perdoado, já não foi limpo. Quem ia falar, Mona? Pode falar, Mona. Oi, pastor, Malaquias, né, que está sendo estudado aos domingos pela manhã, também tem o texto que vai falar em relação a isso, Malaquias 3, 6 e 7. O 6 vai dizer que Deus diz que é o Senhor e não muda. Deus não muda, nós é que mudamos. E o versículo 7, a parte B vai dizer: tornai-vos para mim e eu, né? Nos tornarei a vós outros. Tem o mesmo sentido também. Sim.
Muito bom. Então, irmãos, assim, a Bíblia está cheia de expressões que são condicionais, não é? Quando eu digo condicionais, não estou falando para a salvação. A salvação, a única condição de salvação é através da fé em Cristo Jesus. Mas tem muitas outras coisas, bênçãos, vida com Deus, comunhão, que são condicionais. Se você se chega, eu me chego a você. Se você me busca, encontra. Está lá, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Ele está falando de oração, ele está falando de oração, de pedir a Deus. O Senhor está nos ensinando exatamente isso. Então, vida com Deus, irmãos, é uma comunhão. Comunhão não é um monólogo, comunhão não é só unilateral. Aí não é comunhão, aí é sacrifício. O sacrifício que precisava ser unilateral já foi feito. Foi o Filho de Deus morrer na cruz por nós, porque nós não poderíamos pagar o preço da nossa própria justificação. Milagres que era necessário para a gente ter comunhão com Deus já foi feito. O milagre da morte de Cristo, do perdão dos nossos pecados, isso aí já foi feito. A partir daí é uma parceria que a gente precisa buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, isso aí a gente passaria a noite aqui lembrando de textos, não é? Para denotar esse crescimento de comunhão que depende da nossa escolha. E não adianta nós, e aí eu vou fechar esse comentário, não é? Porque depois de dizer tanta coisa, talvez passe na cabeça de alguém que está lá na live, não é? Mas é muito difícil, é fácil falar, mas a gente não consegue. Aí eu lembro de uma outra passagem bíblica que vai dizer que o Senhor não permite nenhuma tentação que seja além das nossas forças. Então essa desculpa de que a gente não consegue ter comunhão com Deus, porque o pecado é muito forte, me domina, ou é porque não nasceu de novo, ou é porque não está fazendo, não está lutando, não está militando contra aquele desejo da carne, como foi dito aqui, que está lá em Gálatas, que é uma luta constante. Porque o Senhor deixa claro que Ele não vai permitir nenhum tipo de situação, de tentação que seja além das nossas forças. Porque Ele mesmo tem prazer, irmãos, em nos dar força para nós resistirmos. Por isso diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, com relação às práticas mundanas, Ele diz, fugir da aparência do mal. E aí a gente tem que discernir isso aí. Eu não sei porque eu lembrei isso, mas eu vou falar. Há muito tempo atrás, eu fiz uma determinada capelania em uma banda. E tinha um daqueles componentes daquela banda, que ele tocava na igreja e tocava no mundo. E era uma luta, a gente tentando convencer, quer dizer, a gente não convence, tentando mostrar que essa não é uma prática de um verdadeiro cristão, que consagra a sua vida para o louvor do Senhor. Mas ele sempre insistia. E quando foi um dia, chegou perto do São João, eu fui fazer aquela capelania que eu ia de vez em quando, e ele disse, pastor, eu queria lhe pedir oração, porque eu estou tocando no pátio de eventos, e é uma coisa muito, muito difícil, porque quando a gente desce entre um grupo e outro, entre uma banda e outra, muitas vezes as dançarinas tiram a roupa na nossa frente. Então eu queria que o senhor orasse para Deus me dar força de resistir. Eu digo, vou orar não. Vou orar não, meu irmão. Ele olhou para mim espantado, eu digo, veja, porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, não era para você estar nesse lugar. Aí você vai para esse lugar e eu vou ter o trabalho de ficar orando? Não, saia do lugar. É simples assim. Né? Então assim, eu acho que ele até hoje não deve gostar muito dessa resposta. Não. Você vai orar não? Eu digo, não. Eu vou orar para Deus dar coragem de sair de lá. Mas orar, meu irmão, tá, digamos que eu sou viciado em bebida. Nunca fui, né? Graças a Deus. Eu escolhi não beber mesmo antes de ser crente, porque meu pai era alcoólatra e eu tinha medo de me tornar um alcoólatra, porque eu também tenho a tendência genética para isso. Eu escolhi nunca beber bebida alcoólica, mesmo quando eu era do mundo, sem conhecer o Senhor. Então, mas digamos que eu fosse um alcoólatra, aí eu vou me trancar
Ou vou trabalhar num bar e me trancar dentro de um bar, irmãos? É o camarada, é como se diz aqui no Nordeste, cutucar o cão com vara curta. Não. Eu tenho que fugir de uma garrafa. Quando vê uma garrafa branca, sai correndo. Não era água. Ah, era água. Então o cabo volta lá e beba. Então assim, a gente precisa compreender isso. Porque tem muita coisa que são tentações, porque a pessoa também fica alimentando aquilo, fica perto daquilo. José, bem lembrado. Na hora que a mulher do seu senhor, né, de Potifar, tenta, ele sai correndo. É porque José não era homem? Não, irmãos. É porque José era crente. Não é? Então assim, e isso vai nos deixando com os ouvidos espirituais aguçados. Eu costumo dizer o seguinte: a gente crente precisa aguçar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito no meio das vozes da multidão. Né? Já contei o exemplo de como é que um músico funciona. Versículo 19: falando entre vós em salmo, depois de encher do Espírito, né? Encher do Espírito, ou seja, para você compreender o versículo 19, você precisa dar uma lidazinha no que vem sendo dito. Aí depois que você vai vivenciando tudo aquilo, ele diz, no versículo 19: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A vida do crente cheio do Espírito, ela é uma vida ela é diferente. Cheio do Espírito, o camarada consegue viver salmodiando. Diz aí no seu esboço: o enchimento do Espírito Santo na vida do crente o torna criativo, dinâmico, porque a presença do Espírito produz o que está nesse versículo 19. Foi o que eu botei no esboço. Esse versículo fala de 3 tipos de louvor e adoração que resultam de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou acrescentar aí. Irmãos, a vida do crente, onde é o culto? Eu pergunto para vocês, onde é o culto do verdadeiro crente? Oi? Um disse em casa, outro disse 24 horas. Oi? Onde ele estiver. E aí? Como é o culto de um crente? O culto de um crente é constante. Porque ele é servo do Deus Altíssimo. É porque a gente vive numa cultura que a gente não tem noção do que é ser servo, senhor e servo. Mas um servo, quando era exemplificado pela Bíblia, pegava a ideia de um servo e de um senhor, e o Senhor traz isso para mostrar nas Escrituras. Um servo não tinha momento de não servo, era servo a vida toda, dormindo, acordado, trabalhando, tomando banho, cantando, resmungando. Porque tem os servos insatisfeitos, né? Em todo reino tem um servo insatisfeito. Tem um servo alegre, tem um servo triste, tem um que reclama. Você notou que tem gente que reclama de tudo? Tem um ditado popular que diz assim, que se o cara fizer 99 não presta, se fizer 100 é porque quer aparecer. Pronto, tem servo de Deus que é desse jeito, reclama de tudo. Jesus faz 99, ele vê uma coisa, não é que Jesus não fez, aí ele reclama, e se Jesus é 100, ele reclama porque fez demais. É um murmurador. Por outro lado, tem gente, irmãos, que às vezes você olha assim, meu Deus, como é que essa pessoa vive nessa alegria? Às vezes não tem saúde, às vezes não tem bens, às vezes não tem nada na vida, e vive ali glorificando a Deus. Então essa questão de glorificar a Deus, ter comunhão com Deus, sabe, querer amar o Senhor, não é pelo que Ele nos dá, não é pelo que Ele pode oferecer, é pelo coração do adorador. Ô pastor, tem um texto que estava lendo a semana passada, esse texto, na leitura, e aí em 2 Tessalonicenses capítulo 5, aí as instruções finais que Paulo dá, e aí ali, versículo 16, ele disse, alegre-se
sempre. Orem continuamente. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí, o que a gente estava falando agora, não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, que fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Aí continua aqui, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão que foi lida pelo presbítero, né? Não apagueis o espírito, ela é muito interessante, irmãos. Veja, a igreja pode extinguir o espírito dele, deixar de existir? Não. Porque ele é Deus, ele não vai poder deixar de existir. Então, por que a expressão não apague? É porque a pessoa pode apagar na sua vida o sentir, o ter comunhão. Tem uma outra coisa que a gente já trabalhou aqui, eu não sei se estudando aqui essa epístola à igreja de Éfeso, ou foi quando nós estávamos estudando a carta de Paulo à igreja de Roma, a epístola aos Romanos, que eu falei exatamente da cauterização da mente. A cauterização da mente é uma forma de se apagar a ação de Deus e o Espírito de Deus. O que é uma cauterização? É encalejar, é tornar insensível. A ideia de cauterização, né, isso foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas levavam um tiro, não tinha aquele tratamento com a tecnologia que tem hoje, então eles pegavam uma coisa quente, em cima daquela veia que estava sangrando, e eles pegavam, esquentavam de repente a faca, né, a baioneta, e botavam em cima para que aquilo, o fogo queimasse aquele lugar onde estava sangrando, aquilo parasse de sangrar e cauterizasse o sangue. Mas por que a gente usa a expressão cauterização? Porque aquele lugar depois ficava insensível. Quem aqui nunca fez uma cirurgia, não é, que ficou com uma cicatriz um pouquinho maior, e no lugar da cicatriz, onde foi ponteado, fica insensível? Não é? O que significa essa ideia, trazendo à luz da Bíblia? É que quando a gente, sabe, o Espírito vai falando, e a pessoa vai resistindo, é como se a pessoa fosse perdendo a habilidade de ouvir a voz do Espírito. Ele vai deixando para lá. Então chega um momento, o Espírito de Deus não para de trabalhar em favor da salvação dos homens. O problema não está em Deus. Olha, nenhum problema está em Deus. Sempre está em nós. Sempre está nos homens. Você diz, o crente diz, eu não escuto a voz de Deus. É porque não está buscando comunhão. É porque não está aguçando os ouvidos. Não é porque Deus deixou de falar, não. Deus não perde a voz. Agora, vai cauterizando, vai deixando de ouvir. Chega um momento que ele está falando, a pessoa nem escuta mais. Porque o Espírito de Deus não é mal educado, feito o pastor da igreja, que fala alto. Ele fala manso e suave. Aí ele está falando aqui, e eu estou aqui gritando. Se você não tiver com a voz aguçada, você vai ouvir a minha, não vai ouvir a dele. E a cauterização impossibilita isso. Diga, meu querido. Dá um microfone a ele, meu. Agora eu vou fazer uma pergunta mais longa, né? Já que eu estou com o microfone. Fica à vontade. Pastor, a presença do Espírito Santo em nós é uma promessa de Jesus. Sim. Mas diversas vezes, o próprio salmista Davi pede para que Deus não retire o seu Espírito dele. Sim. Na sua opinião, Deus dá o Espírito Santo para conviver com um homem que se comporta direitinho, e caso ele não mereça, vou usar esse termo, Sim. Deus pode retirar o Espírito Santo dele? Veja, nós temos um diferencial aí que precisa ser considerado. Do Velho Testamento para o Novo Testamento. No Velho Testamento, o Espírito não habitava no povo de Deus. Ele vinha para exercer uma ação, algo que Deus quisesse realizar. Então, por isso que a gente também vai ter a expressão, o Espírito do Senhor se apossou, ou seja, encheu Sansão, lhe deu uma força sobrenatural, encheu Davi. Então Davi sabia, ele experimentou daqueles momentos,
Então, quando ele estava em uma dificuldade, e essas orações de Davi é exatamente quando ele decai, quando ele peca. Então ele já tinha experimentado o Espírito, e ele não queria perder aquilo. Aí ele clama ao Senhor: não retires de mim, tá? Não retire de mim o Espírito, não retire de mim aquela capacitação, aquela unção. Ele ungido como rei, aquela unção tinha uma presença especial, tá? Porque assim, são muitas dimensões dessa presença e desse enchimento do Espírito. Por exemplo, nós tivemos aqui um momento domingo de um enchimento, não é, que a gente saiu aqui muito, muito alegre. Foi ou não foi, igreja? Significa que hoje, porque a gente está só estudando, ninguém está eufórico, o Espírito também não está nos enchendo? Não, não significa isso. Significa que Ele não está conosco? Não, não significa isso. Então, são dimensões desse enchimento. Por exemplo, a igreja do Brasil precisa de um revestimento do Espírito, de poder, para se tornar mártir? Não, que a gente não está tendo perseguição, espero que não tenha. Mas a gente não tem uma perseguição de quando a gente terminar o culto, ter uma fogueira ali e a gente entrando nela para ser torrado nela, porque a gente é crente. Agora, se países que têm uma perseguição, eu acredito num revestimento, num enchimento do Espírito, numa presença sobrenatural, capacitando o indivíduo, porque essa é a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, né? E serei meus mártires, minhas testemunhas, pessoas prontas a viver e morrer pelo Evangelho. Essa é a ideia. Então eu preciso desse enchimento agora? Não. E aí, irmãos, e aí eu vou dizer uma forma que eu creio. Agora vos falo eu, tá? Eu vejo nisso até a beleza de Deus. Porque a gente crente, não vamos querer espiritualizar. Eu não gosto de, só porque estou no púlpito, espiritualizar que pastor é super crente ou que tem super crente na igreja. Não, não tem super crente em canto nenhum, tá? E aquele que se coloca como super crente, ele já está assim, vai descendo. O que é que eu quero dizer com isso, com esses parênteses que eu abri, que agora vos falo eu? Eu vejo a beleza de Deus. Para que Deus nos dá um poder sobrenatural para a gente enfrentar um leão na cova dos leões, se não tem cova do leão nem o leão? Para a gente bater no peito e dizer, eu tenho a força? A gente corre o risco até de se perder nessa caminhada, porque o homem, ele tem uma facilidade de se perder muito mais de continuar, vou usar uma expressão que não existe, né? Ele tem uma facilidade de se perder muito mais do que continuar achado. E Deus é sabedor de todas as coisas, então Ele vai habilitando de acordo com a necessidade. Agora, no Novo Testamento, pois não, Bill? Também, exatamente, quando Deus retira aquela unção de rei, aquela capacitação de rei, aí Davi diz, eu também não quero perder isso. Eu vejo que foi uma junção de coisas, Binho. Essa questão da experiência de Saul, que ele tinha conhecimento, ele passou por experiência de ser cheio do Espírito, de uma força sobrenatural, para lutar contra o leão, o urso, Golias. Ali foi, irmãos, quando ele diz, eu vou, vocês não estão vendo não, que esse incircunciso está afrontando o exército do Deus vivo. Por ser o exército do Deus vivo, é Ele que toma conta, é Ele que capacita, eu vou. Era isso que Davi estava dizendo nas entrelinhas. Ali ele foi revestido do poder de Deus. Tá, tudo bem que ele treinava lá, né? De um momento que as ovelhinhas estavam comendo, ele não tinha o que fazer, ficava treinando. Mas a vida da gente é assim. Deus vai nos treinando na vida. Por isso, irmãos, eu aproveito para dizer uma outra coisa. Alguma experiência que você passa que você não entenda, até experiências ruins, não reclame não, de repente é Deus treinando você para lá na frente, você derrubar um gigante ou ajudar outras pessoas a derrubar gigante. Mas Binho. Quando a gente vai lá na frente, na hora a gente não vê. Mas quando chega lá na frente, irmãos, que a gente olha para trás, a gente vê o grande livramento do Senhor. O grande livramento do Senhor não é quando o cabo chega diante do mar, não, é depois que ele atravessa a pé enxuto. Chega do outro lado e diz, agora o mar se fechou. A gente viu o grande livramento do Senhor. Porque quando estava do lado de cá, o povo era com medo. E aí, Moisés, a gente vai morrer agora, Ninguém estava vendo o livramento. Então a gente precisa ser mais agradecido e menos murmurador. Então, no Velho Testamento tem essa característica. O Novo Testamento não. O Novo Testamento, o Espírito vem para a igreja para habitar na igreja. Não é para vir em momentos determinados, é para habitar. Ele disse, é necessário que eu vá
para poder enviar o Consolador. Esse mesmo Consolador que ele chama de o penhor. Ou seja, ele está aqui. Ele é a presença de Jesus Cristo e de Deus Pai no nosso meio. Ele é quem reverbera a presença de Cristo. Cristo está no nosso meio através do Espírito Santo. Então, assim, nós precisamos distinguir isso aí. Então, Davi, ele vai fazer um clamor, porque realmente ali havia a possibilidade, sim. Como aconteceu na vida de Saul. O texto que Binho leu fala: não apaguem o Espírito Santo. Aí Efésios 4, 29 vai dizer: evite um linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Aí a expressão é entristecer, né? Não apague, porque esse apagar aí não é retirá-lo, mas é eu deixar de sentir. Entende? É eu deixar de sentir essa presença, eu deixar de sentir a comunhão. Isso pode acontecer? Claro que sim. Uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de indiferença. Oi? O comportamento. O nosso dia a dia pode fazer com que a gente entristeça e apague essa comunhão, essa presença, esse sentir. Mas ele vai continuar na igreja. É assim que nós compreendemos. Deu certo? Pois não, minha irmã? Os nascidos de novo, eles têm a habitação do Espírito. A Bíblia diz isso. Quem é nascido de novo. Porque quando você coloca a igreja hoje não é composta só de nascidos de novo. Agora, quem é crente que tem Jesus como Senhor da vida, nascido de novo, ele torna-se a habitação do Espírito de Deus, porque é uma promessa da palavra. Porque se eu disser que não, então nem eu nem você temos a garantia que somos. Porque nós somos iguais a qualquer outro crente. Agora, o grau de comunhão e de experiência, aí é que é o enchimento. Aí depende daquilo que a gente vem falando, do desenvolvimento. E esse poder do Espírito de Deus, ele capacita a igreja. Quem é a igreja? Os crentes em Jesus, os salvos. Ele não diz que capacita parte da igreja. Porque a gente precisa lembrar que no Novo Testamento, quando a gente lê a palavra igreja, não está falando de denominações, nem de junção de pessoas dentro de um templo. Está falando dos salvos. A igreja do Novo Testamento é composta pelos salvos. A igreja é a noiva do Cordeiro. Essa tem a habitação do Espírito. Agora, veja, quem é primo não é herdeiro. Primo não é herdeiro. O cara pode estar na igreja e ser um primo. Ele vem porque gosta, mas não nasceu. Ele não é irmão. Ele não entregou a vida a Cristo. Ele não reconheceu Jesus como Senhor. É um primo. Eu estou dizendo para você entender, mas não existe primo espiritual. Estão entendendo a linguagem, né? Sim. É o que a Bíblia diz. E aí é individual. A gente não pode nem ver no outro, nem o outro ver na gente, né? Então, para os salvos, a igreja, o Espírito habita nela, sim. E aí reveste, sim. Não foi a promessa de Cristo? Agora, esse grau de comunhão, de compreensão, de sentir, aí vai de acordo com a vida de cada um. Uma pessoa que vive, dedica a sua vida para oração,
leitura da palavra e pregação do evangelho, uma vida, sabe, de sacrifício vivo, com certeza ele está com os ouvidos muito mais aguçados. É a mesma coisa, eu gosto de comparar com músicos, que eu já tive banda, sei como é que funciona. É muito diferente daquele que vive estudando o seu instrumento, que vive pegando música, que vive se aplicando a coisa, daquele que só quer tocar na hora. Fica errando nota, fica pegando negócio pela metade, não consegue ouvir o instrumento dele. É a mesma coisa. A mesma coisa, é semelhante. Uma pessoa que vive lendo a palavra em oração, então quando o Espírito de Deus sussurrar no ouvido, vá para o lado direito, ele vai ouvir. Mas o camarada não está nem aí com a voz do Espírito. Ele não precisa nem sussurrar, ele fica falando, vá pelo lado direito, meu filho. Aí o cabo diz, eu estou ouvindo é coisa. Né? Então assim, a vida de comunhão com Deus, lembrando, irmãos, que tudo isso que eu estou falando só é permitido por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus aprovar e querer. Mas dentro disso, muita coisa, vida de santificação depende de nós, mesmo tendo a ajuda de Deus. Vida de comunhão depende de nós. Deus não vai descer do céu, pegar um anjo, ou não vai mandar um anjo, não é? Pegar uma Bíblia, abrir uma Bíblia e botar na sua frente, ler. Não. A gente tem 12 anos de Beth Shalom. Eu tenho certeza que nesses 12 anos tem gente que está comigo há 12 anos e ainda não leu a Bíblia uma vez. E são 12 anos a gente dizendo, leia a palavra, vai ser bom para você, leia a palavra. Ah, pastor, isso é o Senhor falando. O Espírito de Deus também fala através dos seus profetas. A pessoa chegar no céu, ainda bem que não é assim, que o cara chegasse lá, tivesse que descobrir como é que entra, pelo que leu na Bíblia. Meu irmão, se fosse assim, a gente ia estar lá na eternidade, aí o cara ainda procurando a porta para entrar. Ainda bem que não é assim, não é? Mas veja, aí a culpa é de quem? De Deus? Não, a palavra ele já revelou, já deu aos seus discípulos, não é? Deu a sabedoria, acho que é Gutenberg, né, o cara que inventou a primeira máquina de impressão. Deu a sabedoria para inventar aquela máquina de tipologia, o nome daquilo? Tipografia, para imprimir as Bíblias, né? Mas o povo continua sem ler. E agora está mais fácil, você baixa no celular. Mas o povo prefere ficar vendo o WhatsApp do que ler, tirar 20 minutos para ler a palavra. Aí quer ser cheio do Espírito. O Espírito está tentando, eis que estou à porta e bato. Vou encerrar com esse texto. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando para incrédulo? Não, a gente usa esse versículo para incrédulo, mas ele está falando para a igreja. É uma das 7 cartas às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, 2 condicionais, tem que ouvir e tem que querer decidir abrir a porta. Aí eu entro e sei com ele. O que significa isso? Tenho comunhão com ele. O grande problema é que tem muitos crentes que nem quer ouvir batendo e quando escuta não quer abrir a porta. Fica difícil para ele entrar e cear com a pessoa. Eu queria terminar isso aqui, mas já deu 21:08. Eu vou só comentar isso aqui rapidinho. Esses versículos falam de 3 tipos de louvor e adoração que resultam em uma vida cheia do Espírito. Em 2 minutos. Salmos. Uma vida de cântico profético, de anunciação da grandeza e poder de Deus. Quando eu me referi a isso aí, é porque os salmos não é só uma letra de música. Os salmos, ele vai dizer, né? Cantando com salmos, hinos falando entre vós em salmos e hinos. Salmos são letras que falam da palavra. Salmos são letras que anunciam quem é Deus e a sua obra. Veja que os salmos vai falar, tem até salmos messiânicos. Salmos de perdão de Deus, ou seja, letras que anunciam a grandeza e o poder de Deus. Isso é o que nesse texto se refere, não é? O versículo vai dizer, não é? Falando entre vós em salmos, hinos,
São cânticos de louvor espontâneo, vindo do coração. Envolve gratidão e exaltação. Hino já é algo que a pessoa compõe do coração, não é? Eu te agradeço, Deus. É uma canção de gratidão e de louvor a Deus. Aí ele vai dizer: falando entre vós, uma pessoa cheia do Espírito fala com salmos, fala a palavra, anuncia a grandeza, prega o Evangelho, canta o Evangelho. Com hinos, ele tem expressões de gratidão, sede agradecidos, como Binho leu, não é? Então, ele tem essa expressão, hinos. E cânticos espirituais são os cânticos do nosso espírito interior, sem a interferência da razão, da mente, que geralmente é produzido pelo Espírito Santo e ensinados ao espírito do crente. Aí eu acredito que são aquelas letras que surgem, sabe, que você não sabe como, e ela vai falar da grandeza, do poder de uma obra miraculosa de Deus, sem ser uma habilidade humana. Às vezes acontece isso, irmãos. Uma expressão alinhada com a palavra, que não era você que estava programando dizer, mas ela surge. Quantas e quantas vezes eu estou num estudo bíblico pregando, e um versículo que eu já tinha lido, já tinha preparado até para o esboço, mas na hora da pregação, ele vem com uma outra compreensão, sem a minha interferência, sem eu parar para pensar sobre ele. A mesma forma, às vezes são cânticos, quem compõe, às vezes, por isso que a gente também precisa saber a origem das composições que nós cantamos, de onde veio, quem foi que disse, o que é que ele faz, qual foi a intenção. Se a gente conseguir fazer isso, claro, tem alguns que não dá para a gente saber, principalmente nesse mundo agora que a gente não conhece mais nem os cantores, né? Mas eu vim de uma época, e não tão longe daqui, eu quero dizer a vocês que eu não faço parte da família dos dinossauros, mas eu sou da época de LP, e a gente sabia a vida do cantor, como era a vida dele no dia a dia. Então a gente sabia aqueles que realmente louvavam a Deus, e era diferente quando eles cantavam, e aqueles que queriam ser famosos. Sempre existiu esse grupo. Eu lembro que tinha um cantor famoso na época do LP, que eu não vou dizer o nome, que ele começou se queimando porque descobriram que ele faltava os compromissos que era para se tornar famoso. Porque o povo dizia: não, ele não veio, aí a gente vai no próximo, e causar uma ansiedade, porque ele não ia nos cultos onde ele ia cantar. Aí o povo deixou de convidá-lo. Enquanto tinha outros, lembro de um homem de Deus que andei muito com ele, cantor famoso na época. Uma vez a gente saiu, foi convidado para pregar num povoadozinho que fica ali depois de Altinho. Eu não sei nem o nome daquele lugar. Quando a gente chegou lá, tinha um gravador daqueles comprido, pequenininho, que o cara botava a fita por cima, e uma caixa desse tamanho. Cantor famoso, na época era um dos nomes da gravadora Bom Pastor. E ele fez o trabalho como se tivesse num som feito esse aqui da gente. Então assim, sempre existiu. Sempre existiu quem vai salmodiar. Salmodiar é você viver cantando, cantarolando expressões de amor ao Senhor. Quando uma pessoa, encerrando o esboço, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, desenvolve um espírito de ações de graças contínuo. Não existe murmuração, não existe reclamação. Até para aquilo que a gente não entende, a gente compreende que se nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não tem o que a gente reclamar. Uma pessoa cheia do Espírito não tem dificuldades ou resistência para sujeitar-se aos termos. A palavra aí é termos, viu? Ou prescrições, ficou escrito errado, do Senhor. Não tem dificuldade de sujeitar às prescrições divinas. Não tem. Ele obedece, ele tem prazer em fazer aquilo que Deus pede. E eu encerrei com a seguinte frase, o esboço, e eu encerro o estudo de hoje, que passamos um pouquinho da hora. Busque estar cheio do Espírito de Deus, vivendo e andando nele. Assim você poderá experimentar a plenitude espiritual desejada por Deus para a sua vida. Amém? A minha oração é que, de alguma forma, eu tenha contribuído com a sua vida, com a sua fé. De hoje a 8 a gente continua, não é, num novo texto, com um novo estudo. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo privilégio de podermos estudar a sua palavra,
Agora eu lhe peço que, por sua bondade e graça, o Senhor nos leve em paz para as nossas casas e nos dê uma noite de vida, paz, restauração e saúde, para a honra, glória e louvor do seu nome. Que seja assim nas nossas vidas, pois assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão em paz.